Olá, pessoal! Eu sou a professora Miriam e a temática de hoje são os números racionais. Então, vamos lá. Observe aqui comigo este velocímetro. Se nós formos contabilizar onde o cursor está apontando, está entre 40 e 60, né? Então, aqui a gente pode, conjecturar que essa velocidade aí é de 50. Então, o carro, ele percorre 50 quilômetros em uma hora. 50 quilômetros a cada uma hora. Matematicamente, quais são algumas abordagens voltado para os números racionais que a gente pode ter aqui? Eu posso dizer, por meio de uma fração, a afirmação anterior, 50 para uma hora. Esse nosso tracinho aqui significa para a gente uma divisão, que eu posso reescrever com 2 pontinhos. Mas eu sei que 50 dividido para 1 é igual a 50. O que eu quero que a gente frise aqui para voltar para os números racionais? Que a gente pode organizá-los entre uma razão, entre dois números inteiros, porque nós temos aqui o 50 e o 1, que fazem parte do nosso conjunto dos números inteiros. Vamos para outra abordagem aqui, o medidor de combustível. E aí, como que ele foi dividido? Ele foi dividido em 4 partes iguais, ou seja, esses pinos maiores são essas divisórias de 4 partes, e depois ele foi dividido mais uma vez em 5 partes iguais. Então, cada divisória maior dessa tem 5 pedacinhos lá dentro. O nosso cursor, ele tá onde? Então, vamos analisar aqui, se cada um tem 5, eu tenho 5, 10, aí aqui eu não tenho completo, né? Eu tenho 11, 12, 13. Parou porque ele tá bem aqui. 13 de quantos? 14, 15, mais 5, 20. Então, eu tenho 13 de 20. Novamente, eu organizei aqui entre uma razão, que novamente nós podemos organizar e representar como uma divisão na reescrita com 2 pontinhos, mas o nosso resultado agora, ele não vai dar um número inteiro, né? Esse número que resultou, ele vai entrar nesse nosso novo conjunto, vai ser uma novidade deste nosso novo conjunto, que é o nosso decimal exato. Ele não tem uma parte inteira, ele é o número que nós chamamos de quebrado, não é verdade? Observe aqui comigo outra situação. Tem 3 amigos e uma delas está colocando no quadro 1 dividido para 6. E aí, os amigos aí estão inquietos, né? Estão se perguntando como que eles vão resolver isso. Tomando a liberdade de colocar na calculadora, eu coloquei aqui pra gente, ó. 1 dividido para 6. E aí, o que resultou? 0,166666. Esse número para a gente, ele nem é natural, nem é inteiro. Então, ele é um número que também é novidade desse nosso novo conjunto numérico. Ele é o que nós chamamos de uma dízima periódica ou decimal periódico. Por quê? Porque ele vai apresentar um período, ou seja, um valor que se repete. Quem se repete aqui para a gente é o valor 6. Tranquilo? Então, frisando as nossas ideias, o que nós já concluímos? Que dentro dos números racionais, eles podem ser escritos como a razão de 2 números inteiros, né? Falou de razão, lembra de fração, tá bom? E também pode ser representado por um decimal exato ou periódico, ou seja, um decimal finito ou um decimal infinito, ok? Vamos para outra abordagem. Então, verifica aqui comigo a indicação de uma temperatura em um painel digital de um carro. A gente tem aqui menos 27 graus. Podemos escrever menos 27 como a divisão de inteiros. Quais? Então, nós podemos ter algumas possibilidades de chegar em um resultado de menos 27, como menos 27 dividido para 1, que vai dar menos 27, 27 dividido para menos 1, que vai dar menos 27, 54 dividido para menos 2, que vai dar menos 27, e menos 54 dividido para 2, que vai dar menos 27. Então, aqui, nós podemos perceber que
nós organizamos de maneiras diferentes, mas o resultado sempre deu menos 27. Então, qual é a outra coisa que nós podemos afirmar? Que todo número inteiro, ele é racional. E quem eram os números inteiros? Os positivos, os negativos e o zero. Então, aqui eu trouxe para a gente a nossa ideia já dos conjuntos numéricos. O nosso em roxinho aqui, o nosso N, que vem de número natural. Começa do zero e vai até o infinito, são os nossos positivos, né? Somente esses números que fazem parte desse conjunto. E aí depois, abraçando esse conjunto dos naturais, vem o conjunto dos números inteiros, representados aqui pela letra Z. E aí quem é a novidade dos inteiros? Os números negativos. Mas como os inteiros abraçam os naturais, né? O natural está dentro dos inteiros, então quando eu falo, quem são os números inteiros? São os positivos, os negativos e o zero. E aí agora vem os racionais abraçando os inteiros e os naturais. Então os racionais, eles vão ser, todos os naturais serão racionais, ou seja, zero e positivos. Todos os inteiros serão racionais, ou seja, os negativos, né? E a novidade dentro do próprio racional é o que? As nossas dízimas periódicas, o nosso decimal exato, não é verdade? A nossa razão entre dois inteiros. E aí a gente vai ter algumas outras abordagens de lembrar desses números, tá bom? E aí, quando a gente fala de número racional, a gente pensa logo em fração. E quando a gente pensa em fração, eu quero te lembrar de algumas coisas que a gente fazia com fração lá no sexto ano. Então, eu tenho aqui, ó, 160 sobre 100. O que muita gente conhece também como a nossa fração porcentagem, né? Eu tenho aqui 160%. Lembrando que porcento é por 100. Então, aqui a gente tem 160 por 100. E aí, o que acontece? Dessa fração, a gente pode reduzi-la, não pode? É achar um divisor comum para esses dois números. Então, eles terminam em zero. Posso dividi-los por 2. Quando eu divido 160 por 2 vai dar 80 e 100 dividido por 2 vai dar 50. É uma fração reduzida. Mas, quando a gente faz esse processo de redução várias vezes, a gente consegue chegar em um momento em que nós não reduzimos mais, que é a nossa fração irredutível. Ou seja, imagina aqui que a gente dividiu esse 160 e esse 100 por 10. Chegou a 16 sobre 10. Os dois são pares, eu consigo dividi-los por 2. 16 dividido por 2, que vai dar 8, e 10 dividido por 2, que vai dar 5. Eu consigo achar um divisor comum ainda para 8 e 5? Nota que não, porque 5 só divide por 1, por 5, né? E aí o 8 divide por 1, por 8, por 2, por 4. E aí o único comum entre eles é o 1, mas vai dar a mesma coisa, então não faz sentido, não é verdade? E aí, quando você olha para 8 quintos, quando o nosso numerador ele é maior do que o nosso denominador, ele é o que nós chamamos de número misto. Então, nós temos que imaginar aí que uma coisa que era dividida em 5 partes, nós temos 8 partes. Então, nós temos uma parte inteira. E aí, quando a gente tem esse 8 menos 5, sobra 3. Então, nós temos um número misto de 1 inteiro e 3 quintos. Então, algumas coisas aí que a gente pode relembrar, né? E precisar quando a gente fala de números racionais, tá bom? E aí você pode se perguntar, números racionais, onde que eu encontro isso? Então, ó, a gente já falou sobre isso agora há pouco, porcentagens, né? Porque essas porcentagens, elas podem ser escritas como frações, então 160 sobre 100. Em promoções, em preços, né? No supermercado a gente encontra muito esses nossos números decimais, que são os racionais, né? Uma promoção aí de R$ 1,99. Quem não gosta, né? Onde mais? Nas nossas notas. Olha aqui, na tabela tá aqui, aluno A, nota 6,5.
Então, ele não tirou nem 6, nem 7, né? Ele tirou 6,5. Um ponto dele aí foi quebrado ao meio, né? Para dar esse meio, 6,5, ok? Então, nas nossas notas também a gente pode encontrar esses racionais. Olha aqui essa embalagem de prego. Professora, mas num prego, onde que eu encontro? Na nossa espessura do prego. Então, nós temos aqui um prego de 2,5, né? Então, na nossa embalagem, quando a gente vai comprar também, o papai ou a mamãe, a gente às vezes faz a especificação do tamanho do prego que a gente quer. E olha aí uma especificação fracionária, né? E aí, a gente também pode encontrar, muito comumente, em frutas, em muitas circunstâncias que nós podemos dividir alguma coisa como objetos, né? Então, o nosso limão aí, ele foi dividido em 8 partes, e aí só vão ser consumidas 5 dessas partes. Outra abordagem, e a nossa última abordagem de hoje, é a localização na reta numérica. Então, aqui nessa nossa primeira reta, nós já sabemos como indicar os números inteiros em uma reta numérica. A gente sabe que nós temos um ponto de origem, que é o zero. À direita do zero são os números positivos e à esquerda do zero são os números negativos. A gente sabe também que isso é infinito para os dois lados. E aí, aqui embaixo, tomei a liberdade de colocar alguns pontinhos entre esses nossos números inteiros que conhecemos. Então, vamos identificar quem são esses nossos pontos. Então, aqui, ó, eu tenho o ponto O em cima do zero, eu tenho o ponto A em cima do -2, eu tenho o ponto C e eu não tenho identificação, então isso aqui eu vou descobrir. Eu tenho o ponto B em cima do +2, o ponto D em cima do 3,5, que está aqui identificado. O que a gente observa? Que ele está entre o 3 e o 4, e ele é metade, então por isso que ele é meio. Então, quando a gente volta aqui para o C para observar, esse meu ponto C, ele também está no meio. Então, se aqui mais 3,5, aqui menos 3,5. E aí, como é que a gente pode fazer uma comparação com esses nossos números? O que acontece? O nosso menos 3,5, ele vai ser o quê? Ele vai ser maior que 4, né? Quanto mais próximo do zero, maior o número. Então, entre 3,5 e menos 3,5 e menos 4, o menos 3,5 está mais próximo, logo ele é maior. Mas ele é menor do que menos 3, né? Porque o menos 3 agora está mais próximo do zero. Então, fazendo comparações aí. Para o nosso 3,5 positivo, como é que a gente pode comparar? Então, a gente tem aqui que o 3,5 agora, ele é maior do que 3, porque à direita do zero, quanto mais distante do zero, maior. Então, o 3,5 está mais distante do que o 3. Então, ele é maior, né? Mas ele está menos distante do que o 4. Então, o 4 aqui é maior. Então, o nosso 3,5, ele é maior que 3 e menor que 4. E assim a gente conclui comparando os nossos números, né, da sua localização na reta. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.